Você está no canal Shaolin Japan, seja muito bem-vindo. Aqui é Márcio falando com você mais uma vez, trazendo as últimas notícias sobre o coronavírus no Japão. Hoje eu pretendo fazer um vídeo mais rapidinho, mas vamos ver o que vai dar até o final. As notícias não mudam muito de ontem para hoje e nem da semana passada para hoje. Apenas alguns números foram alterados, alguns novos casos que foram registrados aqui no estado de Kanagawa, onde eu vivo, mas nada que chame muito a atenção. Uma chilena, membro da tripulação do cruzeiro Diamond Príncipe, atracado no porto de Yokohama, contraiu o coronavírus, informou o comunicado do Ministério de Saúde do Chile. Tá aí mais um. Vocês sabem que a tripulação do navio, apesar dos tripulantes, dos passageiros terem sido liberados para sair do navio, a tripulação permanece por mais 14 dias em quarentena, tá, gente? Então não foi todo mundo liberado. Aqui uma notícia interessante. Americanos que desembarcaram do cruzeiro não poderão voltar ao seu país. Os Estados Unidos não permitirá o ingresso ao país de qualquer um dos seus cidadãos ou estrangeiros que desembarcaram do cruzeiro Diamond Príncipe a partir do dia 19 de fevereiro, data que marcou o fim da quarentena imposta pelo Japão por causa do vírus. A Coreia do Sul também impõe restrição às pessoas que foram retiradas do cruzeiro. Para vocês verem que o pânico está geral. Não é uma coisa comum, né? Não é uma coisa que, vamos tirar, aí foram lá, tiraram, aí chega agora, diz que não pode desembarcar no país deles. Então que putaria é essa? Ou pode ou não pode. O governo Shinzo Abe está pedindo para que as pessoas que sintam algum tipo de sintoma, como febre, mal-estar, tosse, que não saiam para trabalhar. É claro que na prática isso não funciona muito no Japão, porque o cara tá morrendo, mas ele vai trabalhar, mesmo sabendo que ele pode contaminar outras pessoas. Por que ele faz isso? Eu não sei dizer, né? Os brasileiros já são bem diferentes. Ele já deu, não deu, mano, tô dando linha. Aqui estão os números atualizados, né? No mundo, são 76.726 pessoas contaminadas. O número de pessoas que foram curadas subiu, ontem estava 16 mil, hoje subiu para 18.547 pessoas. E as infectadas subiu novamente, o número aumentou, que são de 2.247 pessoas. Mais passageiros deverão desembarcar do navio de cruzeiro em Yokohama na sexta-feira, ou seja, hoje, dia 21, aqui no Japão. É bom lembrar que Japão e Brasil têm exatamente 12 horas de fuso horário. Se no Brasil é meia-noite, aqui no Japão é meio-dia do dia seguinte. Então se você está virando da quinta para sexta, meia-noite, aqui no Japão já é sexta-feira ao meio-dia. Um terceiro grupo de passageiros do navio Diamond Prince, afetado pelo coronavírus, está desembarcando nessa sexta-feira. A infecção do coronavírus foi confirmada em 634 passageiros e membros da tripulação do navio, ora ancorado no porto de Yokohama, próximo a Tóquio. O Ministério de Saúde do Japão anunciou que as pessoas que testaram negativo para os exames de vírus e não mostraram sintomas seriam permitidas a desembarcarem nesta quarta-feira, a partir desta quarta-feira, depois de um período de quarentena de 14 dias. O Ministério afirma que 443 pessoas já desembarcaram na quarta-feira e 274 na quinta. Disse ainda que até 450 pessoas adicionais deverão desembarcar hoje, nesta sexta-feira. Funcionários do Ministério solicitaram àqueles que regressaram para suas casas que verifiquem o seu estado de saúde durante 2 semanas e evitem sair de suas residências, a menos que seja absolutamente necessário. Os funcionários também solicitam que permaneçam distantes de escolas ou locais de trabalho, caso desenvolvam sintomas de infecção, tais como febre, tosse e tosse contínua. É bom lembrar que o vírus é transmitido mesmo sem a pessoa demonstrar o sintoma. Então eu não entendo o porquê que eles fazem esse pedido, para que as pessoas não saiam de casa caso demonstrem algum sintoma. Seria melhor pedir para que essas pessoas permanecessem mais um tempo em casa, para daí depois então sair às ruas e se misturar à população. Mas não sei se eles sabem de coisas que nós não sabemos, mas levanta aí algumas suspeitas.
O número de mortes causado pelo novo coronavírus ultrapassa 2.200 casos na China. Autoridades do setor de saúde da província de Hubei, na China, confirmaram mais 115 mortes nesta quinta-feira, consequentes do novo vírus Covid-19, elevando para 2.233 o total de mortes no país. Ao mesmo tempo, 411 novos casos do coronavírus foram reportados em Hubei, indicando o segundo dia consecutivo em que o número de casos caiu notavelmente para um nível inferior a 1.000 infecções diárias. Bom, como eu falei para vocês, os números têm diminuído, né? Precisamos saber se são reais ou não. A província de Aichi registra o 9º caso de coronavírus no Japão. 2 funcionários do governo foram infectados. As províncias de Okinawa e Hokkaido, Aichi, Kanagawa e Chiba registram um caso de corona cada um deles nesta quinta-feira, dia 20, ou seja, ontem. Ao mesmo tempo que o governo japonês confirmou que 2 de seus funcionários testaram positivo para o coronavírus. Os 2 funcionários de um Ministério de Saúde, na faixa etária entre 40 e 49 anos, e outro do gabinete, na faixa de 30 a 39 anos, foram enviados na semana passada para colher informações dentro do navio Diamond Príncipe, onde 634 passageiros e tripulantes foram diagnosticados com o vírus. Hoje no Japão, a informação que o Ministério de Saúde passa para nós é que no Japão temos 634 pessoas infectadas com relação às pessoas que estavam dentro do navio. Tirando esses, subiu para 5 funcionários do governo infectados no navio, 14 entre os 700 japoneses que foram retirados da China, 25 os infectados com relação à festa dos taxistas, 5 infectados em Hokkaido, subiu também mais um caso em Hokkaido, 5 infectados em Chiba, também subiu mais um caso em Chiba, 8 infectados em Kanagawa. Esse de Kanagawa também está aumentando rapidamente. 9 infectados em Aichi. Aichi é com relação ao hospital e a enfermeira e o médico que foram contaminados e terminaram contaminando alguns pacientes. Fukuoka teve um caso, Nara um caso, Osaka um caso e 2 infectados em Kyoto e 3 infectados em Okinawa, que também subiu um caso, e um infectado em Mie. São 726 o total, incluindo 3 mortes, tá? 2 desses foram que saíram do navio. Uma notícia que alarma e que assusta um pouco, mas que também não é para causar pânico. Mulher com vírus viaja de trem e avião e participa de passeio em grupo no Japão. Notícia do dia 21, hoje, sexta-feira, às 10 horas da manhã, pela Masamichi Maeda, da revista Alternativa. Uma mulher residente em Chiba, com idade entre 70 e 80 anos, ou seja, na faixa etária que o vírus gosta, viajou de trem e de avião para outras províncias do Japão e participou de passeios em grupo, mesmo apresentando sintomas como febre. Ela achava que era uma gripe e foi diagnosticada com o coronavírus na quinta-feira, informou o jornal Asahi. A mulher começou a ter febre de 38,8 graus em 14 de fevereiro. No dia seguinte, ela foi até um hospital, mas os exames testaram negativo para a influenza, deixando-a mais tranquila. Em 16 de fevereiro, a mulher pegou um trem até o aeroporto de Haneda, em Tóquio, e depois embarcou em um avião para uma outra província, onde participou de passeios em ônibus fretados com uma irmã mais nova na faixa etária de 70 anos, ela e outras 40 pessoas. Em 18 de fevereiro, no último dia de viagem, a febre não baixou e a mulher procurou um médico na província onde estava passeando, que não foi divulgada. Ela foi diagnosticada com bronquite. A mulher embarcou em um voo de volta para o aeroporto de Haneda e depois pegou um trem até a estação perto de sua casa na noite do dia 18 de fevereiro. No dia seguinte, ela foi a outro hospital já na província de Chiba. Foi diagnosticada com pneumonia e na quinta-feira, dia 20, testou positivo para o coronavírus. Segundo as autoridades de Chiba, ela não usou máscara durante a viagem. Informações sobre o local da viagem, horário de voo e outros detalhes não foram divulgados, mas as autoridades disseram que estão entrando em contato com a empresa que promoveu os passeios para identificar as pessoas que tiveram contato próximo com a mulher infectada. Atualmente, ela está internada em um hospital e também não foi divulgado.
para vocês verem, como eu disse no vídeo de ontem e de antes de ontem, as pessoas vão ser diagnosticadas com uma bronquite, com uma possível influenza, porque é época de influenza no Japão, e o coronavírus talvez nem seja testado. Quando ele for realmente testado, aí já é tarde demais. Agora, me admira muito uma pessoa que sabe o risco que está correndo de infectar outras pessoas porque já está se sentindo mal, confiou na palavra do médico e agora está aí. Os números tendem a aumentar dramaticamente a partir dessas informações que vão começar. Aí entra aquele lance de, pô, como é que o cara se infectou lá em Hokkaido? Como é que o rapazinho se infectou em Chiba? É assim que acontece, né? Às vezes ele pegou num passeio, numa ida ao trabalho, numa volta do trabalho para casa, num passeio com os amigos, ele pode pegar em qualquer lugar. Agora a China já comprovou que o vírus é passado por via aérea, ou seja, ele passa pelo ar, o que dificulta mais ainda. Ou seja, muitas pessoas hoje em dia já estão dizendo que nem adianta usar máscara, porque você entra dentro da sua casa, liga o ar-condicionado e o vento é puxado de fora para dentro, contaminando o interior do seu lar. Então são coisas que cada vez mais assustam as pessoas. O caso mais estranho e divertido que aconteceu foi justamente ontem na cidade de Fukuoka, onde uma pessoa apertou o botão de emergência do metrô porque um senhor estava tossindo sem máscara no vagão em que ele estava. Então, e lá no estado deles não havia nenhuma pessoa infectada e nem com suspeita de estar com coronavírus. E eles já estavam em pânico desse jeito. Então vocês podem ver como a situação deve ser bem mais grave do que realmente eles estão indicando. Por hoje eu fico por aqui, espero nos ver amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau!